Fala pessoal, mais um vídeo do canal Setorista, mais um pós-jogo e agora para falar de Ceará e Iguatu que jogaram ontem, na tarde e noite ontem, no PV. 1-1 placar final, péssima atuação do time alvinegro. Antes de eu citar os detalhes que me chamaram a atenção e colocar algumas percepções e reflexões que eu tive e pedir também a opinião de vocês, né? Eu queria que vocês deixassem o like e também, se não forem inscritos no canal, façam a inscrição, porque nós estamos com esse trabalho de mídia independente no intuito de fazer com que a nossa voz ela cresça. Por quê? Porque o torcedor tem a mídia independente como uma aliada. Deve ter a mídia independente como uma aliada. E por isso, mais e mais canais crescendo, faz com que o próprio torcedor tenha voz nas mídias e a partir dessas mídias a gente consiga, de certa forma, influenciar nas decisões e evitar muita coisa errada que a gente já viu durante muito tempo no nosso clube, ok? Então é isso. Pessoal, jogo de ontem, né? Jogo de ontem. Olha só, no primeiro pós-jogo do canal, eu resolvi, porque eu assisto o jogo, vou anotando, depois reassisto. Nesse de ontem eu assisti 2 vezes e a terceira vez olhei algumas partes que eu fiquei com dúvida em relação ao que eu tinha anotado. Dúvida sim, será que eu estou sendo muito exigente nessa análise ou não tão exigente naquela análise, né? Por isso que eu dei uma olhada ainda depois de ter visto o jogo 2 vezes. Galera, primeiro tempo péssimo, né? Primeiro tempo péssimo. A única coisa que eu anotei aqui de positivo foi aos 16 minutos o Richard lança para o Júlio. O Júlio toca pela esquerda lá, né? O Júlio adianta a bola tocando para o Matheus Araújo. Ele sabiamente dá o passe voltando, né? E o Pedro Henrique conclui de maneira bizarra, né? Incrível aquela finalização, cara. O cara não optar por uma chapada numa bola daquela, não sei se nós é que fomos péssimos jogadores jogando nossos rachas, nossos jogos amistosos, nossos jogos valendo, né? Mas ali eu não vejo outra alternativa do cara não chapar aquela bola, uma bola que vem rápida e o cara tá de frente pro gol. Ele não fez isso e a bola saiu quase lá na lateral, né? Não foi nem pela linha de fundo. E o Pedro Henrique mostra mais uma vez que se a gente depender da finalização do cara, apesar de eu gostar dele, né? Ele se doa mais a finalização, cara. Se a gente depender dele, a gente vai ter muita raiva. A gente vai ter situações incompreensíveis como a de ontem, né? E ele já perdeu um golzinho feito contra o Maranguape, já havia perdido, né? O único lance de perigo real foi esse. Aos 43 minutos, um rebote de um escanteio, o Matheus Araújo chuta e o goleiro Zé Rafael, se eu não me engano, ele faz a defesa. Então, basicamente isso no primeiro tempo, né? Segundo tempo, o Ceará volta muito bem, domínio total até fazer o gol por volta de 6 minutos. Troca de passes de um lado para o outro, domínio e uma chegada que resultou no gol. Essa chegada, ela teve a participação do Pedro Henrique, né? Não chutando, né? Ele cruzou e o Luca, assim como manda o figurino, cabeçada forte no canto. E um detalhe importante, no jogo contra o Maranguape, eu havia destacado as 2 cabeçadas do Luca. Em uma eu destaquei que o gesto técnico do cara, depois de uma jogada do Fernando lateral esquerdo contra o Maranguape, o gesto técnico dele foi muito bom. A bola passou perto. E na outra, uma bola mais difícil do Rafael Ramos, ele acabou só errando, né? Errando a cabeçada. Mas enfim, deu para perceber que pode ser uma valência positiva dele. E ele acabou me convencendo de que é uma valência positiva. Quando ele estiver em campo, esses lançamentos, esses cruzamentos, eles têm que ocorrerem porque ele pode nos ajudar com esse lado técnico dele, que é bom na cabeçada, né? Então o gol foi dele aos 6 minutos. O Iguatu bate o centro, né? E escapa, depois de bater o centro, já no minuto seguinte escapa pela esquerda. Os zagueiros
acabaram, acho que não acreditando que o cara ia conseguir evitar a saída da bola. O cara dá voltando, o cara do Iguatu. E o Jefinho, ele de costas, ele gira e manda no canto rasteiro. Não foi falha do Richard ali. Eu vi alguns comentários nas mídias tentando enxergar uma falha no Richard. Não, ali não é falha não, ali foi mérito do cara. E o mérito do cara foi já receber girando, ele já recebeu já sabendo o que ia fazer. E achei que o Éder, mais o Éder, não o Pedro Gilmar, mais o Éder não confiou que o cara que cruzou a bola ia conseguir, né? Então, um cochilo, né? Depois desses dois lances, pessoal, o jogo literalmente acabou em termos de jogadas perigosas. Porque apenas nas minhas anotações aqui, só olhar o minutinho mesmo, o minutinho sem erro aqui, 31 minutos numa jogada que foi a mais perigosa do Ceará no jogo, né? Troca de passes, bola pela direita, Alex Silva, que entrou no lugar do Rafael Ramos na segunda etapa, ele cruzou, o Lucas chutou, o goleiro defendeu, no rebote o Lucas chutou, bateu no zagueiro, o zagueiro conseguiu tirar o gol. Na mesma jogada, ó, a bola sobrou para o Matheus Araújo, que chutou em cima do Luca. O Luca tirou o gol do Matheus Araújo, que era para brindar a boa partida dele, a ótima partida dele, na verdade, do menino Matheus Araújo. E ainda teve a quarta finalização, a segunda do Matheus Araújo nesse mesmo lance, né? Que bateu na trave, ou seja, no mesmo lance foram 4 finalizações de dentro da área. Se o Ceará tivesse feito esse gol, acredito que poderíamos ter algo de mais positivo no restante, porque eram 31 minutos, né? E um detalhe, o Lucas Lima, que entrou no lugar do Richardson, que tomou amarelo, e eu vou comentar aqui, Richardson também é um cara que eu adoro, mas pelo amor de Deus, parece que é certeza dele entrar em campo, ele fazer um bizarrice, tomar um amarelo. O Lucas Lima, que entrou no lugar do Richardson, ele encontrou o espaço, lançou o Alex Silva, e a partir do Alex Silva que essa jogada aconteceu, né? Esses 4 chutes. Ou seja, o Lucas Lima, ele tá me agradando muito, né? Tá me agradando muito, né? Não sei a opinião de vocês. Queria que vocês deixassem a opinião de vocês. Se ele tá agradando vocês também. Pra mim, ele tem um saldo positivo nessas 2 partidas. Ou seja, única jogada, pessoal, depois dos gols, essa jogada aos 31 minutos. Aos 39 minutos, o Luca, ponto positivo para ele nessa. Ele roubou a bola, tocou para o Matheus Araújo tentou devolver para ele, o cara do Iguatu, o zagueiro do Iguatu, ele, porque quis, né? Porque quis, não foi uma jogada acidental, ele colocou a mão e evitou que o passe chegasse para o Luca finalizar, né? Ou seja, aos 39 minutos. O Vina bateu até com certo perigo essa falta, né? Então foram esses 2 lances depois do gol, né? Aos 31 e essa falta aos 40, né? Enfim, só por aí você tira que nós tivemos uma péssima atuação do Ceará, né? Aos 48 minutos, não, aos 48 minutos aqui é um detalhe individual que eu já falo. Aos 53 minutos de chance real, né? Aos 53 minutos, uma bela troca de passes. Eu acho que a melhor do Ceará no jogo. Encontrando o Lucas Lima, que bateu consciente de esquerda e a bola raspou. Poderia ter sido o gol da vitória também, né? E nessa mesma jogada, se a bola passa do Lucas Lima, o Vina ia encontrar aquela situação que o cara de direita, que o cara destro, aliás, né, que o cara que chuta com a direita gosta. O cara tá na esquerda e recebe ela já no ponto pro cara chapar, né, em diagonal, mas ela acabou não chegando no Vina, e a finalização do Lucas Lima foi excelente, de canhota foi excelente. A bola caprichosamente acabou saindo pela linha de fundo, ok? Então, tivemos esses lampejos aí, porque, pelo amor de Deus, não tem como não ter, né, num jogo de 90 minutos, mas no geral foi péssima a atuação, né? Os laterais que entraram, Rafael Ramos, péssimo, cara, péssimo. Teve uma jogada no segundo tempo que ele errou o tempo, bizonhamente errou o tempo da bola, e o Pedro Gilmar que ficou vendido, né, teve que fazer a falta e tomar cartão amarelo por culpa do Rafael Ramos. O Eric Lima, a gente não pode contar com ele, pessoal. Não pode, tem que
tem que emprestar, tem que fazer com que alguém fique com ele nesse ano de contrato, que ele ainda tem contrato esse ano, né? O lateral esquerdo, Eric Lima, né? Ou seja, é ruim o cara, é ruim. Tecnicamente é ruim. E não mostrou vontade, né? Quando o cara tecnicamente deixa a desejar, mas mostra vontade, se doa, né? Mesmo tendo essas dificuldades, a gente releva e a gente tem uma análise diferente. Mas não foi o caso dele, né? O lateral direito, o Alex Silva, apesar de ter dado esse cruzamento na jogada, esse cruzamento rasteiro na jogada das 4 finalizações, teve uma jogada que é aquele tipo da jogada que quando você está analisando o cara, ele está sozinho com espaço e ele vai cruzar. E um péssimo cruzamento. Então já deu para perceber que, ao contrário do Fernando, que contra o Maranguape nos ofereceu a certeza, nos deu a certeza de que ele é um bom cruzador, o Alex Silva já não é, né? Richardson, bizonhamente, uma jogada morta no primeiro tempo, dá um carrinho atabalhoado, toma o cartão amarelo. Então é um cara que, se jogar os jogos da Série B, pode nos deixar na mão. É um ídolo para mim. Só que, pelo amor de Deus, é rotineiro isso, né? Então, pontos negativos, os mais negativos, os maiores pontos negativos foram, na minha opinião, esses. Um detalhe interessante, eu não senti aquele calafrio que eu sinto em relação ao goleiro quando o Bruno tá jogando, de a bola lançada para ele usar os pés, aquela saidinha lá, né? E saída de gol também, eu não senti esse calafrio porque o Richard tava no gol. Para mim, o Richard tem que ser titular, né? Só por isso aí, para mim, o Richard tem que ser titular. E o Matheus Araújo foi o grande ponto positivo, na minha opinião, né? Ele entrou ali como meia central, depois ficou ele e o Vina, né? Como meias mesmo, depois das mudanças do Moza. Ele, para mim, foi o ponto positivo, né? Luca também, ponto positivo, né? Ponto positivo. A gente não vai analisar como negativamente a partida dele, não só pelo gol, mas olha só como o futebol é interessante. O Luca, ele poderia ter 2 assistências e 1 gol nesses 2 jogos. Teve uma jogada que o Pedro Henrique perdeu bizonhamente contra o Maranguape, a assistência teria sido dele. E hoje, aliás, 2 gols e 1 assistência, porque ele poderia ter feito esse gol se não fosse o cara do Iguatu tirar a bola com a mão, porque ficaria com açúcar, né, para ele chutar, né? Mas é futebol. Eu só tô querendo dizer que às vezes um lance muda a percepção e a análise de quem tá criando conteúdo, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não ser injusto com nenhum jogador, né? Então é isso, pessoal. Comentem se esses caras que eu analisei como fatores negativos, se vocês concordam com essa minha opinião. E o Matheus Araújo, na opinião de vocês, também foi um cara que agregou positivamente? Eu quero ver os comentários em relação a isso pra gente iniciar um debate, se for o caso, tá bom? Então é isso. Valeu demais e continue acompanhando, a gente sempre vai trazer pré-jogo e pós-jogo, tá bom? Valeu!